Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Estamos no segundo programa de dois, onde entrevistamos inicialmente Jordi Castan, onde no programa anterior nós falávamos sobre o Vale Verde, um projeto bastante ousado, bastante oportunista e que ficou mais ou menos claro os objetivos do cidadão e os objetivos dos investidores. Então, a sociedade é isso aí. Isso tem que ser bem disciplinado para que uma das partes não seja totalmente prejudicada. Então, nós vamos continuar com Jordi Castan, mas trazendo outros temas da gestão do município de Joinville. Nós estamos com um prefeito que já está há 1 ano e meio no cargo, e a gente nota que há assim, muito descontentamento por parte de alguns setores que não estão sendo atualizados, né, no município. Ruas, muito buraco, enfim, é o que nós vamos analisar nesse programa agora com vocês. Jordi, então você veja só, a Joinville e sua realidade atual, quais são os grandes problemas de Joinville? Bom, eu acho, primeiro, voltando à gestão municipal, todo prefeito novo, quando ele assume, ele tem esse período de graça, onde todos nós, cidadãos, os que votaram nele, os que não votaram nele, em qualquer prefeito... Tem aquela esperança, né? Tem o desejo de que a cidade fique melhor, de que as coisas funcionem, de que nós estemos bem. Então, isso é um processo absolutamente normal, tá? Nesse sentido. A administração municipal, como todas as administrações, ela começa a enfrentar as suas dificuldades. Tá? E a sociedade, muitas vezes, por excesso de esperança no primeiro momento, eu diria um excesso de esperança, porque a gente espera que venha sempre o salvador da pátria, uma figura muito brasileira, alguém que vai resolver todos os problemas. Joinville é uma cidade que tem décadas de gestão deficiente. Então, nós temos um passivo que não tem nenhum prefeito, nenhuma administração municipal que vai conseguir resolver. Exatamente. Tá? Nós temos uma série de problemas que estão aí, o número de ruas sem pavimentar, os resultados de um mau planejamento urbano, uma série de decisões erradas no passado, obras públicas infames que custaram dinheiro. A história do Rio Matias é um exemplo, a cidade destruída. Então, isto daqui, a gente não pode responsabilizar a esta gestão disso. Esta gestão pode ser responsabilizada, sim, pelo que deixou de fazer, de que já deveria ter feito, e pelo que deveria fazer daqui para frente. Então, 2 exemplos claros que preocupam, tá? E aí vamos falar de qualidade de vida, de cidade nesse sentido. Uma é saneamento básico. Saneamento básico é um tema estratégico para a cidade, tá? Por quê? Porque saneamento básico tem implicação direta com a saúde, com qualidade de vida, com toda uma série de coisas. Joinville tem uns índices de saneamento básico abaixo da média nacional. É uma vergonha que Joinville, que é uma cidade que tem a sua própria companhia de águas, antes tínhamos a excusa que dependíamos da Casan e que a Casan não atendia a Joinville. Bom, nós não temos mais a Casan. E mandava dinheiro para Florianópolis. Isto. E essa é uma história interessante para lembrar aqui. Nós não tínhamos dinheiro porque mandávamos o dinheiro para Florianópolis, tá? E a Casan tinha aquela tarifa cruzada que subsidiava. Bom, hoje não temos mais a excusa. Exatamente. Tá? O discurso, quando Joinville municipalizou a água, era que Joinville agora nós poderíamos pagar menos pela água. O primeiro discurso foi, olha, como nós temos muito investimento para fazer, nós vamos manter a tarifa alta para nós poder cobrir todos os investimentos que temos para fazer. E a tarifa de água de Joinville continua sendo alta porque nós precisamos de dinheiro para fazer os investimentos em saneamento básico. Bom, nas últimas gestões, o dinheiro excedente, o lucro da Águas de Joinville, quer dizer, o que nós pagamos a mais na tarifa, foi para o custeio, foi para o caixa da prefeitura, para a conta 100, para pagar cafezinho e outras coisas. Então, esse dinheiro não veio para o saneamento e nós continuamos com índices baixíssimos de saneamento. Então, nós temos um problema seríssimo, chama saneamento básico. Isso é um problema grave que tem impacto na saúde do município. Certo, certo. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Outro exemplo claro é a pavimentação. Existe uma demanda brutal de pavimentação. Tá? Existe uma demanda brutal. O que nós estamos vendo em Joinville? Muitas ruas sendo repavimentadas e pavimentadas de novo,
quando, em lugar de nós continuar avançando sobre a pavimentação daquelas ruas que não estão pavimentadas. O próprio projeto da pavimentação comunitária é um projeto que não funciona, não anda. As pessoas querem ter a rua pavimentada, estão dispostas, inclusive, a contribuir para isso, mas o processo não funciona porque o modelo... É muito lento. O modelo atual só funciona com 100% de adesão. Com 100% de adesão, se tem um morador na rua que não pode, não estou falando que não queira, que não possa, a pavimentação não sai. Então, toda a rua fica prejudicada. Certo. É interessante para o município buscar maneiras de fazer isso, tem ferramentas para isso, tem formas de fazer isso. Esse seria um exemplo claro. Outro exemplo que eu acho importante é a falta de uma política para as áreas verdes. Tá? Nós temos uma falsa ilusão de verde, nós temos a Cota 40, que é um patrimônio da cidade, e nós temos a imagem de que nós temos um verde. Só que esse verde tem dono. Nós não temos nenhuma, fora uma parte do Morro do Finder, o Morro do Boa Vista tem proprietários. E a Cota 40 ela pode ser ocupada legalmente. É possível construir na Cota 40. As pessoas não têm isso claro. Tá? Então, nós temos que garantir as áreas verdes que nós temos para as futuras gerações. Nós temos que evitar a ocupação dessas áreas verdes. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Nós não temos praças, não temos parques, as áreas de lazer são extremamente deficientes e a gente não pode confundir plantar algumas florzinhas eventuais, que entendo que é uma iniciativa interessante, mas isso não muda a cidade. Tá? Nós temos uma perda constante do patrimônio arbóreo, a arborização urbana está sendo destruída, tem uma lei absurda que é aquela que permitiu o rebaixo do meio-fio em toda a frente das fachadas, da frente dos lotes, e com isso nós estamos perdendo qualidade de vida. Então, o verde urbano está desaparecendo, nós temos menos árvores, não existe nenhuma manutenção da arborização urbana, está tudo tomado por erva de passarinho, não tem podas. A gente acha que a manutenção que a Celesc faz da fiação elétrica é poda, quando não é. Isso é destruir a árvore para preservar a fiação. Então, todo esse tipo de coisas, fora o problema da saúde, nós gastamos 40% do orçamento do município na saúde, quando nós deveríamos trabalhar a saúde e não a doença, e aí vou voltar ao saneamento básico, a qualidade de vida, a áreas verdes, mas de todo jeito tem muita coisa errada neste município. Eu selecionei um tema aqui que agora vamos comentar sobre o modelo da construção civil. Certo. Então, em Joinville, realmente nós assistimos cenários de ocupação de passeios, ocupação do asfalto com aquelas máquinas de fazer concreto, de misturar em cima do asfalto. Sim. Passeios, por exemplo, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, na rua Arnaldo Moreira Duá, onde um empresário construiu um prédio, renovou um prédio, ficou 6 meses utilizando o passeio e utilizando o espaço dos automóveis, que é uma rua já muito estreita, de ligação de bairros. Sim. Mas a construção civil, para mim, os mecanismos de fiscalização não funcionam. O CREA é um simples instrumento de coleta de dinheiro dos engenheiros e das empresas de engenharia e não há um retorno. Então, a qualidade da engenharia, inclusive, na contratação, nas licitações públicas, isso era algo que deveria ser totalmente remodelado, atualizado, para que a cidade não continue sofrendo com essas gambiarras que nós assistimos aí. Então, vamos ver aqui os tapumes. Vamos por partes. Você está abrindo muitas frentes. Vamos um por um. Tá? Vamos voltar. Primeiro, é verdade que nós temos as ferramentas para fazer as coisas, algumas, outras nós não temos. Vamos falar das obras públicas. E vamos falar tanto das obras de paisagismo, que é um tema que eu conheço melhor, como das obras de engenharia de construção civil. Tá? Estou falando das públicas. Tá? Uma coisa que a gente precisa ter, e os municípios sérios têm, é um manual. Tá? Eu lembro o secretário Jorge Sá, quando esteve aqui na televisão, num programa que a gente acompanha aqui, ele falou da necessidade de ter manuais. Tenho que ter manualizado o nível técnico, quais são as especificações, etc., para que as obras públicas cumpram isso. Então, se vamos falar de arborização urbana, qual é o tamanho da árvore, qual é o tamanho da cova, quantos tutores tem que colocar, que tipo de adubação tem que ser colocada, que tipo de poda tem que ser feita, que flor deve ser plantada.
Isto tem que ser tratado seriamente. Nós temos o estudo de impacto de vizinhança. Você está falando dessa obra aqui da rua Arnaldo Moreira do Ar. Tá? Então, o estudo nós temos outra situação gravíssima na rua Otto Ben, por exemplo. Tá? Tem uma construção lá que incumpre constantemente a legislação e a prefeitura não olha. Tá? Exatamente. O estudo de impacto de vizinhança tem como objetivo, tem como função, defender o cidadão do impacto que uma obra vai causar durante a construção e a posteriori. Certo? Então, se durante a construção aquela obra vai colocar 20 betoneiras ou 5 caminhões na rua, isso vai causar um problema para as pessoas, para o pavimento, para tudo isso, isso tem que ser resolvido. Então, normalmente, o que se faz no estudo de impacto de vizinhança, se conta uma história, um conto de fadas, dizendo que o canteiro de obra vai estar dentro da obra, que nenhum caminhão vai estar fora. O caminhão para fora, o Detrans não fiscaliza nada. Então, o que nós vivemos, uma falta total de fiscalização. A pergunta é, essa falta de fiscalização é conivência do poder público, ou é omissão, ou incompetência? É uma parceria. Pode ser que seja por aí, certo? Fecha um olho por aqui, fecha o outro por lá, fecha os dois. Bom, dizem que a felicidade, os indianos têm essa daí, é o não ver, não ouvir, não falar. Exatamente. E aqui a gente olha, ouve e fala. Eu acho que o que a gente tem que fazer é alertar que a prefeitura tem que fiscalizar, que o EIV tem que ser aprovado e que o EIV tem que ser cumprido. Não adianta fazer um EIV 300 páginas para depois ignorá-lo completamente. E o exemplo que você colocou, como exemplo que eu coloquei, são exemplos concretos. Estão todos os dias lá os caminhões, as betoneiras, os caminhões que trazem material estacionando no lugar errado e não acontece nada. Nada. Ao contrário, muitas vezes a própria prefeitura tem outro órgão que autorizou aquele caminhão a estacionar lá onde não pode. Então vamos voltar para Arnaldo Moreira do Ar. Olha o tapume de uma obra. O que você acha desse tapume? Bom, olha o que fizeram com o passeio, os caminhões pesados da empresa. Primeiro, eu não sabia que isso era um tapume, eu achava que era uma obra de arte moderna, arte contemporânea. O tapume? Bom, isso é uma vergonha. Tá? E aí, de novo, nós temos código de posturas que estabelece como isso tem que ser feito. Claro. Então, ninguém enxergou isso, não tem fiscalização. Aí a prefeitura pede... Mas no projeto da obra constava tapume. Sim, mas isso não... Bom, é um tapume biodegradável absolutamente correto. No projeto, para a prefeitura liberar uma obra hoje, ela exige que a calçada seja feita, renovada, o tapume seja de boa qualidade, bonito, pintado, e que o passeio seja totalmente liberado para o pedestre. Não tem mais aquele meio passeio, acabou-se isso aí. Tá bom, mas vamos reconhecer o seguinte, do mesmo jeito que nós temos esses exemplos que a gente deve denunciar, nós temos um monte de empresas muito sérias, colocando os tapumes corretamente, preservando o pedestre, fazendo o que tem que ser feito. E aí fica mais evidente ainda essas situações escandalosas. Essas situações escandalosas é tão evidente que aí a gente entende menos ainda porque não tem fiscalização. Porque se a prática comum fosse isto, aí nós viveríamos numa cidade. Mas nós temos empresas idôneas que fazem um bom trabalho, que têm bons profissionais fazendo um bom trabalho, onde não temos esse problema. Na própria Arnaldo Moreira do Ar, uma empresa começou a colocar máquinas, começou a movimentar caminhão, começou a sujar a rua, entrava na obra, tirava o material, aquele material tudo caía na rua. Aí eu fui lá, falei com o engenheiro por telefone e disse, olha, meu querido, eu tenho as imagens aqui, eu gostaria que você limpasse a rua, fizesse um tapume bem bonitinho e usasse o teu canteiro de obra para estocagem de materiais da construção e os teus caminhões, quando saíssem para a rua em dia de chuva, tivesse lavação de pneu, como eu fiz quando construímos o Garten Shopping lá perto da Univille. É isso que nós fazíamos, e lavávamos as ruas todas as tardes quando chovia. Mas isso é o correto. Então, olha só, o engenheiro civil entendeu a minha recomendação, não cobrei nada pela consulta, foi uma consulta gratuita. Acho que é o lado do cidadão de querer contribuir para uma cidade melhor. Em benefício dos moradores daquela rua ali, que eu frequento muito, ando muito ali. E o engenheiro fez, mas dentro do figurino, uma obra excelente de qualidade. Perfeito. Então, bem perto desse tapume aqui, que hoje está sendo novamente reconstruído, agora fizeram um tapume de arame.
Não tem a fotografia, mas o tapume hoje é de arame. Então você veja só, indo na rua Arnaldo Moreira do Ar, esse prédio está pronto hoje, tem 10 andares, é uma monstruosidade, não tem placa de engenheiro, não tem placa do CREA. Mas é obrigatório não ter tem placa. nada, É usam a ter rua placa. o tempo todo, está fora de limites. Então é uma obra que realmente eu não sei como é que ela foi aprovada e foi tão agressiva com os pedestres que com os veículos que ali passaram, colocando muita gente em risco. Isso é absolutamente falta de respeito, por um lado, falta de respeito, e por outro lado, de novo, a falta de fiscalização. Não tem outro jeito para falar disso. Mas eu também quero tirar o chapéu para alguns engenheiros que são excelentes. Sim. Eles a respeitam, eles coordenam a retirada dos materiais da construção civil, eles fazem o licenciamento de áreas para depositar esse material, enquanto que outros engenheiros vão aterrando os mangues e vendendo o aterro para os coitados que invadiram o mangue. Por isso que é importante que a gente diferencie o joio do trigo. Quer dizer, nós temos empresas muito sérias, profissionais muito bons, fazendo um bom trabalho. Mas isso é uma decisão interna das empresas. Tem empresas com processos internos de qualidade muito bons. ISO 9000, ISO 14000. Sim, o que nós estamos falando aqui, de todo jeito, é a parte que corresponde ao poder público. Porque quando acontecem essas coisas é porque faltou a fiscalização do poder público. Essa obra tem um alvará, portanto, tem que ter uma fiscalização, tem que passar periodicamente, e os moradores em volta têm que fazer denúncia. Mesmo que a ouvidoria seja um sistema que não funciona direito, que é muito lento, que é complexo, que está feito para não funcionar, este é o único caminho que em Joinville o cidadão tem, é fazer a denúncia na ouvidoria. Ou nos meios sociais, que também funcionam muito bem, tem que lembrar o Twitter, o Facebook, isso funciona muito bem. A gente vê denúncias, fotos no Facebook e tal, e rapidamente algumas coisas se resolvem. O Ministério Público também aceita umas denúncias bem formuladas, tem que formular bem corretamente, tecnicamente e juridicamente, senão eles arquivam. A sociedade tem ferramentas para se defender desse tipo de agressões. Jordi, vamos para os passeios. Vamos. O que você acha disso? E as vias públicas? Vamos. Olha aqui, ó, lá no Pinos, Restaurante Pinos. Vocês Passando a Limpo já mostraram essas imagens aí, né? Você comentou lá no Passando a Limpo com o Pisque essa barbaridade, essa ocupação do passeio, olha, fecharam totalmente o passeio. Os caminhões fecharam toda uma via e ficaram horas parados ali. Horas. É injustificável e, de novo, o estudo de impacto de vizinhança não permite isso. Eu tenho que justificar que eu não vou ocasionar problemas, que não vou ter um impacto negativo. E a gente vê que as coisas acontecem pela omissão do poder público. Você veja só o material que jogaram na rua. Sim. Na rua. Nós temos imagens jogando material dentro do Cachoeira, do próprio rio Cachoeira. Ah, sim. Certo? Então, frente a esse tipo de cultura... Empreiteiros da prefeitura. Da prefeitura, de obra pública. Claro, exatamente. Empreiteiras gambiarra. Exatamente. Olha aí, ó. O que você acha disso, né? Então, é uma rua de ligação, uma rua importante ali, que a vizinhança não merecia isso. O tapume está certo, olha só, a calçada está certa. O tapume está bom, a calçada está boa, mas a rua... Só estamos ocupando a calçada e a rua. A rua, e os caminhões... A rua virou canteiro de obra. Canteiro de obra. Parte de estocagem de materiais da construção civil. Sim. Olha aí, ó. Tipo de aqui fizeram uma barreira, inclusive, ó. Olha a barreira aí, ó. Sim. Não, esse é o tipo, de novo, esse é o tipo de coisas que não pode, e é importante no programa mostrar isso, para que as pessoas saibam que isso não é correto, que isso tem que ser denunciado, que a sociedade tem as ferramentas para isso. Agora tem que fotografar, tem que registrar. Você vai no CREA, leva as fotografias, leva os vídeos, passa os vídeos para o Dieter lá, para o inspetor, e ele diz, eu só estou com o fiscal, mas ele agora está trabalhando em Rio Negrinho. Quer dizer, não tem fiscalização por parte do CREA. Não tem. Aí tem, por um lado, a fiscalização do CREA, por outro lado, a fiscalização da prefeitura do Código de Posturas. Mais uma imagem dos caminhão parado ali. Isso não era um dia, não, foram semanas. A gente sabe que isso, um prédio enorme. Que isso não pode. A gente sabe que isso não pode. Agora, eu voltei novamente para Arnaldo Moreira do Ar, onde tinha aquela tem uma paixão por essa rua. Eu tenho uma paixão, porque lá era a fundação do Ar. Sim, claro, é verdade. E eu, em 1900
na década de 60, eu fui, aliás, antes da década de 50, eu fui funcionário da Artefatos Crison. Egon é uma fábrica de bombas que pertencia ao Egon Hagemann, que era irmão da Duke. Certo, sim. Né? Família Hagemann, sim. Do Hagemann. Eu era o gerente, com 14 anos, eu era o gerente do Egon, lá fazia faturamento. Hoje com 14 anos nem poderia trabalhar. Não, mas naquele tempo eu podia. Então eu levava os pedidos e os modelos para a metalúrgica dual, lá para o Arnaldo, estava sempre lá o Arnaldo. Né? Então era uma rua que eu frequentava muito. E hoje eu moro muito pertinho dessa rua, aqui no bairro Floresta. E essa construção que você está vendo aí na rua Arnaldo, número 29, no Floresta, 4 meses ficaram com os passeios impedidos. E eu fiz denúncia para a prefeitura e não resolveu nada. No tempo do Rudolf, não tinha jeito. Ele não atendia. Eu lembro na gestão Freita que tinha os fiscais da prefeitura, os fiscais de posturas, com a motinha, uma 125 que rodava na cidade e cada um tinha a sua área e qualquer sujeira que ficasse em cima da calçada era notificado. Isso já tinha no tempo do Falgater, do Carman. Eu cheguei em Joinville na gestão Freita, na primeira gestão Freita. E Joinville era outra cidade porque tinha essa fiscalização. Na medida que tem fiscalização, as pessoas zelam. Na medida que não tem, cada vez vai ficando mais folgado. Eu vou deixando primeiro uma betoneira, depois vou deixando um ferro, aço. Agora você veja só, o Udo firmou um convênio com o CREA para fiscalizar. Bom, parece que eles congelaram os fiscais, fica quietinho aí, não vai na rua, senão vocês vão ter muito serviço. E nós vamos nos aborrecer com o Ministério Público. Pode ser que o convênio fosse para isso, fiscalizar quando está em Rio Negrinho, aí não pode fiscalizar em Joinville. Acho que você não leu direito o convênio era para não fiscalizar. Você veja só, cara, em cima do asfalto não tinha como passar. Eu fui reclamar com o construtor, ele me pôs saiu atrás de mim com sarrafo. Você pode ver isso, chama-se a pressão sobre a cidadania, né? Sim, claro. Não dá. Nessa cidade a gente não pode se manifestar, não pode se queixar, não pode questionar. Eu queria os seus comentários sobre as licitações e contratos de execução. Isso aí eu acho que tem que ter alguma coisa a modificar. Pela Câmara, talvez. Na realidade, tem duas coisas que vamos separar. Uma tem uma legislação federal sobre licitações, que isso nós estamos discutindo. A outra é a qualidade dos projetos. Primeiro, a qualidade dos projetos que a prefeitura faz ou contrata. E aí o detalhamento que tem que ter, as informações que tem que ter. A maioria dos empreiteiros já sabem que os projetos não estão bem detalhados, já contam com isso para depois ter um aditivo no contrato ou aproveitar que não há umas especificações corretas dos materiais. Então, nós estamos de novo falando... É uma gambiarra corporativa. É um acordo de cavalheiros, onde de repente eu entro com um preço muito baixo. Nós temos... Não é cavalheiros, cavaleiros. Exatamente. Cavaleiros. Cavaleiros. Exatamente, boa. Não, nós temos um exemplo aqui em Joinville. Por exemplo, tem 2 estações de tratamento licitadas, contratadas, com contrato assinado, que não começaram as obras, a do Jardim Paraíso e a da Vila Nova. Certo. Faz mais de 250 dias. Então, na realidade, outro exemplo, claro, tá? As obras de pavimentação. As obras de pavimentação, as ruas, tanto Albano Schmidt como Helmut Falgater, o binário do Boa Vista, estão nas obras em andamento. O contrato assinado na gestão passada era um contrato de 18 meses. Bom, já passaram só nesta gestão 18 meses. As obras estão longe de terminar. Então, as obras duram eternamente. Certo. As obras não se concluem. O estrago, a incomodação para o cidadão é eterna. E não existe pressa em terminar. Uma boa gestão estabelece prazos e os cumpre. Lembremos a obra da... Multas? Multas? Claro. Estabelece prazos, cumpre os prazos, faz cumprir os prazos, pune a quem não cumpre os prazos. E fiscaliza? Claro. A obra de reforma da antiga prefeitura estava prevista para terminar quando? Não sei. Em novembro faz 2 anos. Terminou quando? Agora faz poucos meses. Mais de 1 ano e meio de atraso. Antes que termine o programa, quero mostrar para vocês os bueiros de Joinville. Bom. O que você acha desse bueiro aqui, hein?
Por que tiraram os bueiros que o de Santupi fazia, de ferro, bem feitinhos? Tiraram porque roubavam. Roubavam, mas aqui também houve uma falha de projeto. Sim. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco alguns modelos que são os aprovados pelo mundo inteiro. Sim, nós temos dois casos aqui. O cara fez a calçada antigamente em cima da caixa de inspeção da CAGE. Assim, o bueiro acima do nível da água. Bom, a água sobe. Sobe? Não, depois eles construíram uma escadinha. Não, frente a uma isso... empresa de asfalto de Joinville, cara, que está agora trabalhando já em Florianópolis. Essa era o acompanhamento do engenheiro deles. Mas, de novo, aí a gente está falando de licitações e aí nós estamos falando de qualidade de projeto, de qualidade de obra, das coisas mais elementares. Especificação técnica, detalhamento disso. Olha ali, ó. Aqui nós temos um bueiro que foi feito também, uma tampa antiga, mas bem colocada, só que tem uma barreira de cimento na frente. É para que a água não entre. Para as folhas não caírem lá dentro. De novo, essa é a situação. E aí a pergunta é o seguinte, o que mudou? Onde estão os manuais técnicos? Não tem. Qual é a qualidade dos projetos que a prefeitura está fazendo? Qual é a norma de bueiro? Qual é a norma? Um exemplo no pouco tempo que nos queda ainda. A Câmara de Vereadores acaba de aprovar uma legislação aprovando a poluição sonora. Aprovando? Aprovando a poluição sonora. Permitindo? Permitindo índices de poluição sonora em áreas residenciais acima da NBR. A NBR estabelece 60 decibéis em áreas residenciais em determinados horários. A Câmara de Vereadores, politicamente, decidiu que em Joinville pode 80. Mas isso é lei federal, eles não podem? Não, o problema é que a NBR não tem o valor de lei. Mas a NBR tem um embasamento técnico. Então, como a Câmara pode votar uma lei que vai contra os princípios técnicos e científicos de um embasamento de uma BR? Porque politicamente o vereador decidiu e os outros vereadores entraram de carona. Que brincadeira, né? Agora, se veja, eu mostro aí um modelo, né? Interessante, porque você tem que ter uma caixa de retenção de particulados. Sim, claro. E quando você abre a tampa... Aí pode fazer a limpeza. Você pode fazer a limpeza. Sim. Assim não está entrando tudo. E nós estamos assoreando as tubulações. A Companhia Águas de Joinville e a Prefeitura abrem toda a drenagem para fazer tudo de novo e gastando novamente o nosso dinheiro de uma porcaria que foi feita antes. Isso, de novo, são normas técnicas elementares. Essa é uma tampa móvel. Sim. Abre, limpa e fecha. Você pode até pôr um cadeado, se você quiser. Se for o caso. Exatamente. Mas esse é o tipo de coisas que a gente precisa... Olha só que beleza. Isso é na Espanha, ó. Mas nós temos que inovar nesse sentido. Isso é em Barcelona. Ou na Alemanha. Não, mas quando nós falamos de uma gestão nova, é uma gestão que inove naquilo que tem que inovar. Olha só, a qualidade do meio-fio, né? Ele é deitado para não queimar, não quebrar as calotas. Né? Eu acho que não é o Marcel quem tem que conhecer, é o Jorge Sá quem tem que conhecer, que é o secretário de Infraestrutura. Né? É isto. Pois é, então olha só que a gente mostrou aqui para vocês o Código de Obras, que são as normas todas, né? O Código de Obras e o Código de Posturas. São as duas leis que temos que seguir. E os profissionais da Prefeitura nunca apresentam ART nas obras. E não tem plaquetário. O pedaço que caiu, aquele pedaço que caiu durante o Natal, é resultado disso. Não tem ART ou não apareceu a ART ainda. E não tem plaquetário? Não, não tem. Você não sabe nada daquela obra? Não tem responsável. Então tá, deixa aí o recado para vocês. E terminamos esse programa com o Jordi Castan. Agradeço muito a tua presença. Obrigado. E aos telespectadores, mais algumas informações interessantes. E vamos privilegiar os conselhos, o CONDEMA e a ação do cidadão denunciando as irregularidades cometidas pelo poder público. Muito obrigado, Jordi. Até o próximo programa Ecologia em Ação. Prazer pelo convite.